Essa é uma aula que acontece toda terça-feira, às 14h, 14 horas, especialmente para veterinários que querem aprender como viver da veterinária equina trabalhando a campo. E no final da aula, eu vou responder as perguntas. Então, vocês podem comentar aí à vontade. Essa é a graça da gente estar aqui ao vivo, mas anota a sua dúvida para o final, ou conforme for surgindo, né, ao longo do que eu for falando, e no final eu vou tirar ou todas, ou as que forem possíveis. Beleza? Estão me ouvindo bem? Vocês vieram mesmo, hein? Falei, vou mudar para o Google e ninguém vai aparecer. Está todo mundo acostumado no Instagram. Mas olha que vocês vieram mesmo. Estão me ouvindo bem, gente? O som tá bom? Som, imagem. Isabela, Kelsin, Kathleen. Então, maravilha. Se vocês quiserem ligar a câmera, também vão ser bem-vindas, para não achar que eu estou sozinha aqui. Bom, e o que a gente vai fazer nessa aula de hoje? A gente vai falar do relato de caso que eu atendi recentemente de cólica. E eu vou compartilhar todo o processo aqui, desde o momento do contato do cliente até o envio do relatório da visita e da cobrança. Eu vou abrir aqui tudo para vocês. E aí vocês vão entender como que acontece o atendimento completo. Desde aquele início até você organizar o processo para sair de casa, para ter mais eficiência no seu trabalho a campo. E antes de começar, eu vou contar um pouquinho do contexto por trás desse caso. Esse caso aconteceu na sexta-feira do dia 3 de janeiro. Eu recebi uma ligação do responsável por um centro de treinamento. Então, a égua não era dele. Era para atender um cliente dele. Isso foi no meio da tarde. E ele, naquele desespero, porque a égua estava com cólica. No momento, o meu carro não, porque eu estou a pé, o carro de Cauê, que é o carro que eu estou usando. O carro de Cauê não estava aqui, ele estava no sítio. E, nesse caso específico, tinha um desafio adicional, porque a égua estava com muita dor, mesmo depois deles terem administrado o Flunixin. Então, eles estavam meio desesperados mesmo, eles tinham pressa que alguém chegasse lá para resolver. E aí ele falou que tinha feito medicação, Mercepton, cálcio e o Flunixin. Desses, a única coisa que prestou para alguma coisa foi o Flunixin. Só que a égua continuava deitando, querendo rolar com dor. E aí eu vou te mostrar como que eu lidei, vou mostrar para vocês, né? Como que eu lidei com essas dificuldades e como que eu entreguei esse serviço de um salário mínimo, que é o que eu cobro, e que muitos veterinários não têm coragem de cobrar. E antes de começar, da gente entrar no conteúdo em si, eu quero convidar vocês a fazerem um print da tela e compartilhar nos stories de vocês para mostrar que vocês estão estudando, que vocês estão buscando conhecimento. E quem quiser me marcar, eu vou repostar lá nos meus stories. No Instagram. Beleza? Eu vou fazer uma... A luz aqui não está muito favorável, porque a janela é de lado e não chegou ainda a janela, por isso que eu nem mostrei o quartinho novo. A mesa está para cá, porque se ela ficar perto da janela, molha tudo. Inclusive, já aconteceu de molhar. Mas não tem problema. O importante é vocês fazerem o print e postarem aí no Instagram de vocês. Sorriso pro print. Vão achar que eu estou aqui brincando, né? Que eu nem estou falando uma coisa séria. Mas é sério, seríssimo. Foi? Eu atrasei uns minutos que eu fui lá embaixo pegar café. Bom, vamos então para os passos detalhados de tudo que aconteceu. Eu vou dividir essa aula em 4
pontos. O primeiro ponto é o contato inicial. O segundo, a chegada na propriedade. Você chegou lá e aí faz o quê? Depois, o diagnóstico e o tratamento. E, por último, o relatório e cobrança. Então, primeiro ponto que eu vou falar aqui é o contato inicial. E vocês não precisam se desesperar, porque eu vou pegar os tópicos, claro, não vou tudo que está escrito, se bem que eu tenho uma inteligência artificial que está gerando texto de tudo que está sendo falado aqui. E aí, eu não posso prometer que ela vai escrever tudo, porque eu não sei, eu ainda estou testando essa inteligência artificial. Mas, se der certo, eu vou disponibilizar lá no grupo do Telegram esse texto aí gerado pela inteligência artificial. Mas, de qualquer forma, eu vou disponibilizar para vocês o roteiro daqui com cada tópico, que é o que eu vou falar. Vai ter o tópico que eu vou falar mais profundamente de cada um, tá? E aí, primeira coisa do contato inicial. O que perguntar na ligação para entender a gravidade do caso? Os casos de cólica, nem todos vão valer a pena você sair de casa para atender. Tem casos que o animal já está perto de vir a óbito. Tem casos que são cirúrgicos, que você já pode encaminhar direto para o hospital. E tem casos, como esse, que você vai precisar testar primeiro e depois você vai ver, olha, não, realmente é cirúrgico ou não, vamos tentar tratar aqui. E o cara pode também não querer mandar para cirurgia, pode querer que você vá. Então, eu vou falar as perguntas que vêm na minha cabeça, já de forma automática, quando alguém entra em contato comigo para fazer o atendimento de cólica. Primeira, básica, o que já foi feito. Por quê? Como que, antes das perguntas, como que a coisa funciona? A pessoa está lá com um problema e te liga. Já tentou resolver sozinho. Se já está te ligando, é porque ele não sabe já resolver sozinho. E aí ele entra em contato falando alguma coisa. Olha, o animal está cavando, o animal está deitando, ela não quer comer. Ele espontaneamente fala o problema que ele está vivendo lá. No caso dessa égua, era, mesmo depois de aplicar o Flunixin, a égua continua com dor. Então, o problema dele era esse. E aí, o que eu pergunto? Eu, veterinário, você pode perguntar. O que já foi feito? Que raios você já aplicou nessa égua até agora? Porque dependendo do que ele já aplicou, se ele falar, ontem eu já apliquei o Flunixin, hoje de manhã apliquei de novo. Você fala, meu filho, a chance de eu ir e não ter o que fazer é muito grande. Você não prefere levar direto para o hospital? Ah, não, quero que você venha. Então, beleza, eu vou. Mas o que já foi feito é essencial você saber. Por quê? Isso influencia no grau de dor do animal. Isso influencia no seu raciocínio clínico, no prognóstico, pelo tempo que já foi feita alguma coisa. Será que está voltando a ter dor? Então, é muito importante você saber tudo que já foi feito. Segundo, que horas que começou isso? Pô, viu na hora do almoço? Viu agora de tarde? E você precisa fazer um filtro da verdade. Que eu brinco com os meus alunos, é que você tem que vestir a capa de São Tomé. Por quê? Que horas começou? Ah, começou 1h da tarde. Ele está te ligando 2h30, 3h. Não é que começou essa hora. Eles perceberam nessa hora. Aí você pergunta, mas de manhã, no trato da manhã, ela comeu? Ela fica em baia? Ela fica num piquete? Aí a terceira pergunta, o que ela come? Como que é o trato? Por quê? Se é uma cólica, está diretamente relacionado com o que ela come, com a quantidade que ela come, com a frequência que ela come. Tudo isso
vai, no final das contas, te fazer pensar num diagnóstico. Ou não. Nesse caso dessa égua, como que é o trato deles lá? Passam a ração de manhã, depois o capim, perto da hora do almoço, picado, e no final da tarde, mais um trato de ração. Ou seja, o animal fica em jejum muito tempo, ele tem acesso à fonte de carboidrato, à fonte de consumo rápido, que é a ração, próxima a esses horários de jejum, e do meio para o final do dia tem acesso ao volumoso, que é o capim picado. O capim picado, ele é fácil de ser ingerido. Animais que passam muito tempo em jejum, eles tendem a consumir volumes maiores de uma vez, porque ele está com fome. Se ele está com fome, ele vai comer mais rápido. Se ele come mais rápido, um capim picado, que é fácil de ser ingerido, não mastiga, eu já vou pensar logo numa impactação. Só que ainda tem a possibilidade de ser uma sobrecarga gástrica, por causa do grau de dor. Eu só vou saber como? Passando a sonda, esvaziando esse estômago, vendo qual é o conteúdo. Aí eu posso diferenciar uma coisa da outra. Próxima pergunta, que é a quarta. Teve alguma mudança na rotina, na alimentação, na ração? Quinta, o animal defecou? Ele informou que sim. Ela estava defecando. Será? Aí a gente tem que vestir nossa capa de São Tomé e ir lá ver. Se ela estiver defecando, eu vou pensar em quê? Uma sobrecarga gástrica. Se não tiver, aí eu já vou cair para o lado da impactação. Porque uma sobrecarga gástrica não vai impedir ela de defecar. Sexta pergunta. Quando foi a última vez que ela comeu? Agora, você imagina o cara que está me ligando 500 vezes com a égua lá se jogando no chão e eu tendo que fazer esse bando de pergunta para ele. Você vai fazendo uma atrás da outra e vai pegando a informação que você tem. Ó, tô arrumando tudo e tô indo para aí. É mais ou menos assim. Aqui eu só tô trazendo para ser uma forma didática. Quando foi a última vez que ela comeu? Eu perguntei, ela comeu o trato da manhã? Ele não soube dizer direito, mas deu a entender que ela comeu. Tá bebendo água? Tá bebendo água. Como que a égua tá nesse momento? Já é a oitava pergunta. E aí, ó, tá aqui deitando, a gente tá aqui, eu falei, caminha com ela. Não deixa ela ficar aí jogada rolando, não. Tem foto da mucosa? Ele ficou de me mandar. A mucosa tá boa. Será que a pessoa sabe avaliar essa mucosa para dizer que tá boa? Esse cara especificamente, ele tem muita noção da clínica, porque ele já foi responsável por um Aras de Bretão que dependia muito de uma pessoa lá fazendo a enfermagem, fazendo acompanhamento de parto, tinha muita cólica. Então, só da experiência que ele tem lá, de passar para o veterinário, é uma pessoa que você até pode confiar. Médio, porque não vai ter a noção que você, veterinário, tem com a sua base teórica. Agora, essa 10ª pergunta é essencial de você fazer antes de sair de casa. O atendimento é um salário mínimo, mais R$ 2 o quilômetro rodado, e tudo de medicamento e material que for gasto. Você está ciente disso? O dono está ciente disso? Ele tem que te responder, de preferência, que não seja por ligação, que seja uma mensagem, e-mail, WhatsApp, qualquer coisa que você tenha a prova ali. 11ª pergunta. Quem é o responsável pelo pagamento? Quem vai arcar com os custos da égua? Ah, é o fulano de tal. Qual é o nome dele? Se possível, pega até o CPF, porque existe uma plataforma chamada Asas,
com 2 As, ASAAs. ASAAs. Só um A a mais. Que você consegue cadastrar cobrança e até protestar um boleto. E eu só descobri isso recentemente. E a 12ª pergunta, a princípio pode ser a última, mas se você quiser perguntar mais coisas, você pergunta. Eu já tenho essas aqui em mente, no automático. Quem é o responsável pelas condutas com o animal? Ou seja, quem que é o responsável por decidir o que pode ser feito, o que não pode, o que pode gastar, o que não pode com esse animal? Porque ali na hora, você lá no meio do nada, às vezes toma um monte de atitude e depois o cliente não concorda. Então, você sempre tem que solicitar a autorização da pessoa responsável. No caso, quem eram os responsáveis ali? Eram os responsáveis pelo centro de treinamento. Eles se colocaram à frente como quem vai decidir o que vai ser feito com a égua. O cliente, o dono da égua, deu esses poderes. E eles estavam o tempo inteiro em contato com esse cliente. E o que eu faço? Isso daqui é um porém. Eu conheço essas pessoas há muitos anos para lá de 10 anos. Então, eu sei que eu posso agir dessa forma. Deles serem responsáveis, deles terem me chamado, e o cliente, outro dono do animal, é que vai pagar. Via de regra, isso não funciona. O certo é, me passa o contato do dono para eu poder fazer um contato com ele. Se vocês depois quiserem falar também, não tem problema nenhum. Mas você tem que ter o contato direto com o proprietário do animal que você estiver atendendo. Não façam isso que eu fiz. Isso que eu estou fazendo não é exemplo. É uma exceção, que eu sei que eu posso fazer isso. E eu sei também que eu corro o risco de não receber, por não ter falado com o dono. Então, fiquem cientes disso aí. Agora, como organizar os materiais e tudo que você precisa, medicamento, antes de sair para visita. Eu vou passar o que precisa, o que eu saio colocando no carro, inclusive as coisas pessoais. Por quê? Quando você pensa em sair da sua casa e ir para um Aras que você não sabe como é que é o suporte, você não sabe se vai ter comida, você não sabe se vai ter água, você não sabe a distância que vai ser, a facilidade que vai ser de você ter acesso a coisas, a um mercado, a uma farmácia da cidade. Você basicamente pensa que o que você precisa tem que estar no carro. A vida de campo é isso aí. Então, a primeira coisa que você vai pensar são nas coisas que você vai usar, que não necessariamente o Aras tem. Tipo, catéter. Não sai para atender uma cólica sem catéter. Você chega no Aras e só tem agulha. Às vezes, agulha fina. Aquilo sai da veia. Você não consegue mais pegar a veia. É o caos, o bicho sofre. Catéter 14, que é o mais grosso. Aqui, no caso de cólica, a gente precisa de fluido intenso. Muita coisa, o máximo possível de velocidade. O animal está desidratado. Então, não tem catéter 14. Eu não sei o que está acontecendo no mercado. Assim, verdade, as lojas todas, eu não estou achando o catéter 14, está em falta. A gente só está conseguindo 16. Então, tenha pelo menos 10 catéteres no seu carro. Equipo, a mesma coisa. Tenha equipos. Porque já pensou, você chega no Aras, não consegue fazer a fruta porque não tem equipo. Não tem como. Você pode parar numa agropecuária e comprar essas coisas. Equipo, acha em qualquer agropecuária. Catéter, não. Então, se você não sabe onde comprar, encomenda da Paula, que é AgroHorse, veterinária lá do Paraná, manda para o Brasil inteiro. Ou então, outro lugar que eu compro muita coisa pelo preço é a Nutrivete. Mas lá ou você faz cadastro ou você tem que pagar à vista. A Paula faz boleto, parcela no cartão de crédito. Então, eu prefiro 1000 vezes. Equipo,
Quantos você vai levar? Pelo menos uns 5. Porque você pode precisar cortar um equipo, por exemplo, amarrar. Aqui eu vou mostrar vídeo. Eu vou mostrar os vídeos do caso, o que aconteceu durante a noite, vou mostrar tudo aqui. Além do equipo, soro. Quanto de soro? Pelo menos 40 litros. Onde é que você vai arrumar 40 litros de soro? Na farmácia humana. Se a pessoa, você pergunta também, bota lá na lista das perguntas, você tem soro aí? Quanto de soro você tem? Você tem 40 litros de soro? Você consegue providenciar 40 litros de soro? Se a pessoa conseguir, ótimo. Se não, quem tem que levar é você. Eu não vou para atendimento de cólica com menos de 40 litros de soro. Se você conseguir uma parceria com uma farmácia, que você consiga pegar o soro consignado, é melhor. Por quê? O cara não te pagou, você não tirou o dinheiro do bolso ainda. Não te pagou assim instantaneamente, né? Você não tirou o dinheiro do seu bolso para comprar o soro. Ou então, você não usou, devolve e paga só o que usar. Qual é o soro? Aquele de 500 ml mesmo, soro fisiológico. Porque é melhor você ter aquele do que não ter nenhum. Qual é o ideal? Ringer com lactato. O segundo, Ringer simples. O terceiro, você vai para o fisiológico. Mas o cavalo precisa de soro mais do que tudo. Ele precisa de fluido no caso de cólica. Então, usa qualquer um, mas joga fluido para dentro. Próximo, quarto item da nossa lista, essencial da vida. Lidocaína. 3 frascos de lidocaína. Para quê? Para fazer no soro. Qual o objetivo de fazer lidocaína? Aumentar a motilidade. E o terceiro frasco é se precisar sacrificar. Então, você já vai para o atendimento pensando no catéter que você vai fazer a fluido, também é o catéter que você pode usar para sacrificar. A lidocaína, que você vai fazer na fluido, você também deixa um frasco, caso precise sacrificar o animal no final das contas. Próximo item, 1 litro de óleo de cozinha. Porque em caso de impactação, você pode fazer óleo de cozinha, que é o mais barato. Quer comprar da farmácia óleo mineral? Pode comprar. A opção é sua. O óleo de cozinha funciona e é extremamente barato. Então, você vai passar a sonda, já pode jogar óleo de cozinha para dentro. 1 litro de uma vez. Mas o que? Acepromazina. Por que acepromazina? A acepromazina, no caso, né? O que eu tinha lá era o acepram. Você consegue fazer a sedação. Nesse caso, a gente precisou fazer. E ele aumenta a motilidade também. Não é como a detomidina, a xilazina, que param com tudo. A acepromazina, você faz e ele estimula a motilidade, que era o nosso objetivo, inclusive. Fio de sutura. Para que fio de sutura num caso de cólica? Para suturar o catéter. No caso dessa égua, por exemplo, que estava se jogando no chão, o catéter sai, porque ela deitou, rolou, mesmo você acompanhando, às vezes o catéter sai, aí você fura de novo, fura de novo, fura de novo, daqui a pouco você não tem mais lugar para furar. Aí você suturando o catéter, o equipo solta, mas o catéter fica lá. Material cirúrgico, ou pelo menos o porta-agulha, para você conseguir fazer esse ponto. Seringas e agulhas. Seringa. Leva seringa de 20, leva seringa de 3, leva seringa de 5. É muito barato. Coloca aí 10 de cada uma, pelo menos. Você vai precisar. Agulha. 40, 12 e 38. Tem uma caixa de cada uma no seu carro. É barata e você gasta a rodo. Começou a baixar a sua caixa, compra outra. Funil, aquele funil lá de plástico que tá na sua casa, você cata ele e carrega. E sonda tamanho 15, eu gosto de usar tamanho 15. A mais fina, ela é difícil de lavar o conteúdo, ela entope muito. E a mais grossa
é exagerada, é muito grossa. Os cavalos padrão que a gente vai atender, a sonda 15 atende muito bem. Próximos itens. Tubo com EDTA. Para que tubo com EDTA? Para fazer a paracentese. Por que eu preciso de tubo com EDTA para fazer paracentese? Para diferenciar se tem sangue, por exemplo, na cavidade, se aquela cor que está vindo é da cavidade, ou se é de vaso que você funcionou na hora que bateu a agulha ali no abdômen. Como é que você vai saber isso? Comparando com o líquido na seringa, por exemplo, ou num tubo sem anticoagulante, que é por isso que você precisa ter os dois. Tá no tubo com EDTA, não está coagulado? Não vai estar mesmo. Você consegue avaliar o líquido assim mesmo. Aí a outra parte você colocou no tubo sem anticoagulante ou na seringa. Se coagulou, o da seringa ou do tubo sem anticoagulante, coagulou é porque você funcionou um vaso. Aquilo não é um líquido solto, não é o líquido peritoneal que você coletou. Tá? Outro item, vou colocar aqui. Dexametasona, porque o animal pode chocar. E a gente sempre tem que ter no carro dexametasona, pelo menos um frasco de 50 ml. E também pela própria reação a alguma medicação. Tem animal que faz reação ao flunixin, por exemplo. Então, a Dexa você tem que ter no carro. Agora, o kit de sobrevivência para o veterinário, para você, veterinário, que não está acostumado e vai sair de casa desavisado. Estou comemorando 15 anos, agora em janeiro de 2025, que eu comecei com essa vida, trabalhando a campo, vivo disso, desde 2010, porque eu me formei empregada e vim para cá em janeiro de 2010. Estamos em janeiro de 2025, 15 anos depois, estou aqui falando para vocês. Nunca pensei. Eu só queria estar com cavalo, só queria estar no meio do campo, eu só queria estar fazendo isso aqui que eu estou contando para vocês. E até hoje eu gosto. A gente sai de casa, família Buscapé inteira, igual uma excursão. Então, você leva o quê? Primeiro item, biscoitos. Porque às vezes a comida acaba e você precisa levar biscoito. Eu levo clube social, levo biscoito de polvilho, bolo, a gente compra na padaria no caminho. Levo achocolatado, todinho, Nescauzinho, qualquer negócio desse, porque não precisa de geladeira, não precisa de nada. Biscoito também não precisa de geladeira e nem nada. E bolo também não precisa de nada. Então, no ruim, compra aquele biscoito creme cracker de gergelim, aquele verde. Vou atochando tudo na sacola e carrego. Água. Ou você compra aquela de 1,5 litro e carrega para você, porque você não sabe a qualidade da água. A pior coisa que tem é você pode beber a água daqui da mangueira, que é limpa. Meu filho, você bebe aquela água, você vomita aquilo tudo, você vai cagando de perna abaixo. Imagina você tendo que tratar de um bicho que está assim e quem passa a estar assim é você. Então, leve a sua água. Falo por experiência própria. Ou eu já tenho essa garrafa aqui, ó, que é de 1,5 litro também, eu acho. E eu também tenho aquela outra garrafa que grandona, que vai graduando. Parabéns, sua meta, não sei o quê, tal hora, tal hora, tal hora. Toda graduada assim, que é de 2 litros. Como a gente foi com família buscar pé em peso, eu levei mais água. Mas se for só eu levo 2 litros e tá bom. Pode ser essa aqui que mantém água gelada, pode ser aquela lá que normalmente nos lugares também tem geladeira. Então, até se você quiser levar coisas de geladeira, dá. Eu também levo escova de dente, pasta de dente. Normalmente eu moro no porta-luva do carro. Mas como eu não estou fazendo mais atendimento assim direto, não estava mais lá. A gente até teve que comprar na farmácia para poder escovar dente. Sabonete. Sabonete pode ser, você sente falta. Por quê? Você mete a mão, refluxo, sangra o nariz do bicho, você está funcionando veia, escorre aquilo pelo seu braço, aí seca.
Depois, para tirar só com água, você de madrugada, no frio, horroroso. Então, é melhor você levar o seu sabonete. Eu tenho um negocinho assim, com tampa, que eu encho com sabonete líquido e boto numa bolsinha, que já vai a toalha com esse kitzinho. Então, precisei, já tô com frio, lava a mão, seco, acabou, porque no Zara, gente, não tem esses luxos, não. Não tem nem um papel toalha desse vagabundo, sabe? Aquele cinza. Tem nem isso, que a gente reclama na faculdade, eu estudei em faculdade federal. A gente reclamava que não tinha papel higiênico, ou que tinha aquele cinza. No Zara não tem nem isso. Outro item essencial, casaco. Você sai de casa de tarde no calor. Quando dá o meio da madrugada que você está caminhando com a égua, cara, é um frio. Eu sinto muito frio. Eu acabei de tirar o casaco, inclusive, porque aqui está amanhecendo 18 graus. 18 graus para mim estou de casaco. Então, não sei como é que é a sua temperatura, mas eu sempre carrego o casaco. Além disso, talheres. Tem uns talheres de camping. Eu tenho kit de talher de camping, que mora, tem uma mochilinha, inclusive, que já fica lá, talher, miojo, levem miojo, porque você consegue esquentar uma água em qualquer lugar para fazer. Uma marmita, que aí você consegue esquentar a água na sua marmita. Já viu esse rabo quente mesmo, que a gente bota para ferver na água? Você consegue fazer um miojo ali. Tem um micro-ondas, você consegue fazer um miojo no micro-ondas e não morre de fome. Então, carregue. Helena, inclusive, jantou miojo nesse dia. Marmita ou prato. Tem gente que prefere prato. Eu tenho a marmita com tampa, tenho outro negocinho assim, tipo uma banheira de passarinho redonda, de alumínio, e também um canecãozinho, que eu carrego na mochila no meu kit de sobrevivência. E o último item da sobrevivência é uma coberta. Essas cobertas de microfibra, porque é frio mesmo. O sereno, você não tem noção de como é que molha. Você senta, você não consegue sentar na grama. A gente cansado na madrugada quer sentar na grama, não dá, porque está molhada. Então a vida real é essa aí. E aí a gente segue para o segundo tópico, que é providenciou isso tudo? Está com esse kit de sobrevivência no carro? Está com o que você precisa de medicação para égua, para fazer o seu atendimento? Porque não adianta nada você chegar lá, sou o veterinário que vem solucionar o caso, igual a fada madrinha, com a vara de condão que vai aparecendo coisa. Não, você tem que carregar tudo. Vai na agropecuária, vai na farmácia e parte para o Aras o mais rápido possível. Aqui eu tive que esperar a Cauê chegar com o carro, meu material estava na mala do carro, e a gente ainda foi providenciar um tanto de coisa pelo meio do caminho. O soro, graças a Deus, eles tinham lá. E aí você chega na propriedade, que é o segundo tópico nosso. O que é que você faz? Deu de cara com a pessoa, aí você fala, né? Oi, tudo bom? Aí a pessoa olha para sua cara. Tá nada bom, né? Você demorou pra cacete para chegar. Aí você já vai logo falando. Você sabe que você demorou, ó, fui em tal lugar, tentei, procurei tal coisa, já trouxe o kit inteiro, cheguei, vamos resolver como é que tá o animal. Aí a pessoa vai falar, ó, parou agora, continua com dor. O que que eu falei para eles fazerem? Soro. Até eu chegar aí, mantém ela no soro. Por quê? Só faz bem. Mal não faz. Médio. Porque o que que aconteceu? Essa égua é uma égua manga larga, gorda, com pescoço invertido. Para quem não sabe o que é pescoço invertido, é quando a borda inferior do pescoço. Como é que eu posso mostrar isso aqui? Vou pegar aqui meu cavalo do canteiro. Ó, essa borda aqui, ó, do pescoço, ao invés de fazer essa barriguinha para dentro, tá vendo? Ela faz a barriga para fora. Então, ela é assim, ó. A borda inferior é assim, barriguda. Isso dificulta pegar a veia. E olha que esse pouco de treinamento, então, eles são muito profissionais de pegar veia, porque eu nunca vi gostar tanto de fazer medicação para
cavalo de pista. Faz para dotim, qualquer troço colorido que você der para eles, eles fazem no cavalo. Amam. E aí, como que a égua estava? Com dor, ainda. Querendo deitar o tempo inteiro. E o que que você faz? Eu já tinha feito as perguntas por telefone que me interessavam. Se você não fez, pode fazer agora. E é a anamnese. O histórico é o que a pessoa fala espontaneamente. A anamnese são as perguntas que você faz. Aquelas perguntas que você quer saber. E aí, a gente vai para o exame clínico. Vou compartilhar aqui o SNC, que é o Sistema de Navegação Clínica que eu disponibilizo na formação epiátrica. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Estão vendo? Ou só está aparecendo para mim? Eu sou meio retardada digital. Tem vezes que eu estou falando toda a vida, achando que o negócio está aparecendo, não está naquela tela. Alguém responde aí. Está aparecendo sim, Joana. Ah, muito obrigada. Histórico e anamnese. Você não precisa perguntar agora. A gente vai direto para o exame clínico aqui, ó. A gente vai fazer o exame clínico completo. Aqui, ó, veste a capa de São Tomé. Essa é a hora de você ver tudo que o cara te falou lá naquelas perguntas, naquelas respostas, no caso, né? E aí você começa olhando para a égua, para o animal, no caso, né? Primeira coisa que você vai ver é a atitude. Tá apática? Tá alerta? Como que tá a atitude do animal? Depois você vai olhar presença de assimetria. Aonde? Abdominal. Porque se o problema é cólica, tem alguma coisa a ver abdominal, concordo? E aí você vê, tem distensão de algum lado? Os dois lados estão iguais? Está toda distendida por igual? Essa égua não tinha simetria nenhuma, ela não tinha distensão abdominal. Lesão. Tem presença de lesão? Por que que é importante eu ver sem presença de lesão no caso de cólica? Sinal que ela se debateu. Sinal que ela se debateu de noite, por exemplo. Dependendo da cara que aquela ferida tiver, eu sei que essa égua rolou de noite. Ela não tinha lesão nenhuma. Então, eu vou montando o meu raciocínio. Faz sentido o que ele falou da cólica ter começado recente. E se tem algum aumento de volume? De um lado, do outro, aí você olha o corpo inteiro do animal. Eu não faço isso agora, parâmetros vitais nessa hora. Eu vou direto para a motilidade. Por quê? A égua está querendo deitar. Claramente ela está com dor. O que que é a coisa mais óbvia do mundo? Vai estar com a frequência cardíaca aumentada. Porque ela está com dor. Eu não preciso ir lá ver a frequência cardíaca para isso, né? E a temperatura também não vou ver agora, porque não é um parâmetro importante para caso de cólica. Já vou direto aonde? TPC, mucosa. Isso vai me dizer muita coisa. E eu vou mostrar as fotos. Motilidade, já pego o meu esteto, vou lá ao escutar motilidade. Ela tinha motilidade, pouca, mas tinha. Também não vou me preocupar com pulso e nem com calor de casco agora. Vou me preocupar ao longo da cólica, porque eu sei que cólica pode evoluir para uma laminite. Esse resto aqui também não preciso. Aí agora eu vou mostrar o acontecimento aqui, ó. Mostrar o vídeo. Passei a sonda. Peraí, deixa eu compartilhar a tela. Tenham paciência. O vídeo. Compartilhar. Estão vendo o vídeo, né? Vou reproduzir. Passei a sonda. Voltou. Que Sara a égua e bebeu um golinho disso aí, já.
A veterinária. Refluxo espontâneo. Eu nunca bebi. Não. Olha a cara desse refluxo aí. Tá bom? Esverdeado, não tem cara de conteúdo do estômago. Lembra que eu estava antes, depois. com a suspeita... É você mesmo. Virar o som. Lembra que eu estava com a suspeita de poder ser uma sobrecarga gástrica? Eu já cheguei lá, olhei a mucosa dela, ela já tinha um halo endotoxêmico. Então, não descarta que seja uma sobrecarga gástrica e pela distensão do estômago já esteja com uma endotoxemia. A endotoxemia é o quê? É quando já tem permeabilidade vascular e as bactérias gram-negativas que têm a toxina na parede já estão ganhando a circulação, né? Então, se eu tiver uma distensão no estômago, pode estar acontecendo isso a nível de estômago. Não descarta. Agora, lavei, não aliviou ali. E nesse meio tempo que você está lavando, você vai ouvindo o que a pessoa está falando. Ela conta, nossa, que porque estava assim, não sei o quê. E nessa hora, ele falou, a égua estava bem depois do Banamine que eu apliquei, só que aí fui fazer um Mercepton, você tinha que ver o Mercepton. A égua começou a sentir dor. Falei, gente, será que tem alguma relação do Mercepton com a dor da égua? Aí eu fui procurar aqui, né? Fui só para poder mostrar para vocês, porque antes eu não tinha. Deixa eu compartilhar aqui meu texto. Bem que eu vou falar que é mais fácil. Entrei lá na bula do Mercepton. Vi os componentes. Acetil, DL-metionina, cloreto de colina, vitamina B1, vitamina B6, cloridrato de L-arginina, vitamina B2, vitamina B3, que é nicotinamida, pantotenato de cálcio e glicose. Aí, fui procurar saber se esses itens influenciavam alguma coisa na motilidade. Alteravam o músculo liso, se fazia contrair ou não. E aí, achei aqui a resposta. Potencial risco de diarreia ou alteração na motilidade intestinal. Cloreto de colina, pantotenato de cálcio e glicose. Mas a glicose estava dizendo lá que era porque desequilibrava o equilíbrio da flora intestinal e não sei o que. Eu falei, então isso não vai acontecer instantâneo. E o que causa realmente alteração na motilidade, que age direto no músculo liso, é cloreto de colina e L-arginina. Falei, então pode até ser bom realmente usar o Mercepton, né? Se eu quero um aumento de motilidade. E aqui também falava de disfunções gástricas se aplicado em doses excessivas da nicotinamida e da metionina. Ou seja, ele pode ter aplicado uma dose exagerada do Mercepton e aí deu aquele desconforto e a égua podia ainda estar sob aquela ação. Isso daí você vai, levanta só mais um ponto no seu raciocínio e beleza. E aí, como é que você gerencia as expectativas enquanto você avalia o cavalo? Porque nesse momento, você chegou lá, o cara está esperando uma resposta. E aí? A égua vai melhorar? Não vai? O que ela tem? O que vai fazer? E o que eu recomendo que você faça? Não dá notícia logo de cara. Como é que está a égua? Ah, a mucosa está ruim. Esse refluxo aqui é um mau sinal. Ah, mas ela tem motilidade, então ainda está bom. Estou avaliando. Daqui a pouco eu te falo. Vou estabelecer o tratamento e depois eu vou te dizer se melhora, se não melhora com a minha indicação. Não é instantâneo. Então, não sai falando que, ai, que ruim, ai, não sei o quê. Calma, você ainda não montou um quebra-cabeça. Você precisa ver a resposta do cavalo ao tratamento.
porque eles nem conseguiram fazer soro. Eu cheguei lá e falei, e a égua ficou no soro? Ah, não, a veia dela é muito difícil de pegar. Quando eu fui ver a veia da égua, era só soro fora da veia. Eu não enxergava mais a veia da égua. E olha que uma coisa que eu me orgulho é de ter capacidade de pegar veia de cavalo. Eu vou mostrar para vocês no vídeo, que agora começa a ficar legal a parte da aula, que é a parte dos procedimentos em si do tratamento. Eu vou mostrar onde que eu consegui pegar a veia dessa égua. Fiz lá, passei a sonda, lavei o estômago todinho até a água sair clara e mantive a sonda. Por quê? Porque se ela estava com aquele refluxo, eu quero ter noção se aquele refluxo está aumentando, se vai cessar. Então, a gente deixa a sonda no estômago, amarra com a borrachinha do equipo no cabresto, vocês vão ver no vídeo como é que é, e passa a sonda até para sair gás, se for o caso. No caso dela, não estava saindo gás pelo estômago, pela sonda, né? E ela tinha ácido endotoxêmico, como eu já falei, não tinha feito fluido ainda. O TPC dela estava 3. Ela não estava nem tão desidratada, estava menos que 3 até. Aí, qual foi a minha resposta? Vou tratar para ver. Vamos encharcar ela de fluido, vamos estabelecer um tratamento aqui para ver se melhora. O que ela tem de errado? O que você fala para o cliente? O que ela tem? Ela tem uma hipomotilidade, ela tem halo endotoxêmico, que significa que a bactéria já está indo para a circulação. Só que a gente não fez nenhuma interferência efetiva ainda. Então, eu preciso tratar para ver como que ela vai responder. E ela continuava com dor o tempo inteiro. E tinha, sei lá, 2 horas que tinha feito Flunixin. Então, não adiantava eu fazer de novo. Não tinha nada que eu pudesse fazer para tirar a dor dela naquele momento. Então, o que eu podia fazer? Sedação com Acepran. Porque eu não conseguia nem fazer fluido na égua, se esse é o básico. Então, eu preciso que ela fique parada para conseguir sedar. E agora, e fora que ela não tinha veia, porque já tinha vazado a veia, o soro para fora da veia das 2 jugulares dela. E aí, vamos para começar a mostrar a missão. Foto não precisa mostrar, né? Vou mostrar direto o vídeo. Eu separei uma foto, depois um vídeo, que é da mesma coisa. Não precisa. Tá aqui Helena fazendo parte do atendimento. Calma que eu tô abrindo aqui. Compartilhar também o áudio da guia. Para vocês vivenciarem bem a realidade, como é que foi. Se tiver sem som, qualquer coisa, vocês avisam, tá? Aí, filha. Muita luz forte. Você vai ser veterinária, filha? Vou. Ou você já é veterinária? Ali, a égua. Deixa eu botar aqui. Olha só. Vou botar. Tela grande não dá diferença nenhuma. Cadê a égua, meu Deus? Aqui, ó. A sonda, estão vendo? A borrachinha do equipo que a gente cortou, canivete, vocês têm que ter também naquela lista. Passa assim, não tem uma linha aqui para eu mostrar. Você só passa, dobra no meio a borrachinha, ele vai ficar com aquela barriguinha aqui. Aí você passa em volta da sonda, enfia as 2 pernas por dentro daquela voltinha. Pronto, ficaram 2 pernas e a sonda presa. Uma perna você amarra de um lado do cabresto, a outra do outro. Só para a sonda não sair muito do lugar. A gente ficou fazendo fluido nessa égua assim, ó. Vou. Ou você já é veterinária? Já sou. Porque é a primeira vez que você fala isso, né? Essa foi a missão, a égua. Deitando no chão, olha a dificuldade em funcionar a veia. Parece até que eu acabei de... Ih, peraí que eu não estou compartilhando a tela, tá vendo?
E você ainda tem que lidar com os funcionários que estão ali achando que você não sabe pegar a veia do cavalo, né? Nesse caso, eu não passei por isso, mas acontece. Se fosse uma pessoa desconhecida, ia achar. Olha só. Já estão chegando? Não. Eu tentando enxergar a veia, tentando fazer o garrote, e nada de aparecer veia ali. Demorando demais, hein? Tem uma foto. Ih, botamos o carro lá no lugar que ele vai botar o carro dele ainda. É? Ali é a garagem? Ele nem sabe Não sair, botou não. sangue, ó. Romário. É Romário, não dele, né? E Cauê me sacaneando, porque eu não conseguia pegar a veia da égua nessa tentativa aí. Tá. Opa, tudo bom? Já deixei Oi. preparado 2 soros, 2 Tá bom de filmar equipos, também, né? e de início eu sempre pego as 2 jugulares. Faço ao mesmo tempo, enchendo o soro dos 2 lados, com um catéter 14. Esse daí era o 14. E aí, olha onde que eu consegui pegar as veias. Próximo vídeo. O único lugar possível foi aqui, ó. Lá, quase na cabeça da égua. Idealizando vai nada. Ah, cara, melhorou aí. Ficou nojenta, velho. Ficou? Né? E o mais engraçado são os comentários, depois que a gente escuta dos vídeos. O outro lado, a mesma coisa. Aquela era a jugular esquerda, essa aqui é a direita. Olha lá. Isso Ela aqui, tá moada assim por causa dos remédios ainda, Leon? Dor. Não, é Dor dor. mesmo, né? e também por causa da sedação. Você viu ele perguntando? Ela está amuada assim por causa dos remédios? Ela estava com dor, eu sedei com a Cepram, e aí deu uma segurada, porque ela não parava. Ela parou uma hora, tem uma estradinha assim, e aqui do lado um barranco, que ia parar lá embaixo. A água rolando, se jogando, eles pararam até de puxar ela, porque estavam com medo dela cair lá embaixo. Ela deitou na beirada e ficou quieta, parada. E aí a gente deixou um tempo, porque imagina um animal desse tamanho, nesse peso, você tendo que fazer ele ficar quieto. E aí, não sei nem como eu consegui pegar a veia dela para aplicar com a Cepram, mas ela pelo menos ficou quieta. E aí, a gente seguiu assim ao longo da noite, fazendo o quê? Fluidoterapia. Cadê? Tá aparecendo? Sozinho você consegue fazer isso? Não consegue. Tinha um menino puxando, A energia da pessoa. Cauê, e o outro menino com o soro acompanhando, com um catéter lá quase na cabeça da égua, que é mais difícil de não sair, mas foi onde eu consegui pegar a veia. E aí, beleza. Eu coloquei 10 ml de lidocaína em cada litro de soro. E fui fazendo aqueles 100 ml. Aqui, ó, é a foto da mucosa dela no início da fluidoterapia, antes da gente conseguir fazer realmente uma quantidade de fluido. Para quem não sabe, esse aqui é o halo endotoxêmico, essa parte mais roxa aqui em volta do dente. Fica certinho. Nossa, agora que eu tô vendo que eu tô com o mesmo esmalte que eu tava nesse dia. O meu esmalte tá pintado até hoje por causa desse dia. Tinha acabado de fazer a unha. Feia essa mucosa, né? Então, precisava de quê? Fluido. E precisava resolver a causa o mais rápido possível,
porque a gente já estava percebendo que estava dando ruim. Só que, como não tinha sido feito nada, só de chegar lá e ter aquele refluxo espontâneo, eu já comentei, a chance de ser cirúrgico é muito grande. A chance de chegar lá, abrir, não ter o que fazer, também pode ser muito grande. Por quê? Por causa da mucosa dela. E ela começou, ao longo da noite, a ter distensão abdominal. E olha só como é que ficou a frequência respiratória dela. Por que que essa frequência respiratória está assim? As alças começam a se distender e o diafragma não consegue expandir. Então, a respiração ela fica curta. Fica desse jeito aí. E aí, eu tive que aplicar Cepram de novo nela. Até dose maior do que eu tinha feito antes. Por conta do controle da dor. Do controle mesmo, a gente não consegue controlar fisicamente um cavalo com cólica se jogando. É até perigoso você estar fazendo alguma coisa do lado, porque eles perdem a completa noção de tudo. E aí, isso aqui era um sinal bem ruim, porque estava distendendo a alça. E aí, palpei. Lá não tinha tronco, por isso que eu já não palpei logo no início, porque o recomendado é você palpar. As alças estavam todas com muito conteúdo. E aí, quando você tem distensão de alça, refluxo, fala, olha, a campo, isso aqui tem muito pouca chance de reverter. A recomendação é levar para cirurgia. O dono fala o quê? Não vou levar, seja o que Deus quiser. E aí, a gente fez o quê? Nesse ponto, você, como veterinário, pode falar, olha, não tem o que fazer a campo. Você vai querer ficar com o animal assim, aqui, você pode até ir embora para sua casa. Eu não consigo fazer isso. Então, a gente ficou lá. E aí, a madrugada dentro, ó, vou mostrar. Foi assim, ó. Para quem fala que não dá para trabalhar a campo sendo mãe, você pode levar para o Aras e eles adoram. Ela ficou lá na casa, brincando, fazendo... O pessoal de lá fazia alcinha de sutiã. Ela ficou lá fazendo alcinha de sutiã, assistindo filme, vinha lá embaixo, voltava lá em cima. Quando deu sono, mamãe, tô com sono. Meia-noite já, que era isso daí. Eu botei ela no carro e ela dormiu. O carro do lado de onde eu estava, claro, né? E aí que faz falta a coberta. Porque você precisa deixar o vidro aberto para vigiar a criança, para não, sei lá, ter aqueles gases, aquelas coisas que soltam dentro do carro. Você nunca pode deixar uma criança dormindo trancada dentro do carro. E a coberta faz falta. Inclusive, eu não levei essa coberta. Ela dormiu, coitada, com uma fralda de pano em cima dela, mas estava de casaco, de calça, porque eu levo. E aí, a mucosa, depois de uns 40, acho que foram 47 litros. Quer dizer, primeiro eu vou mostrar o vídeo aqui. A gente ficou até 4 da manhã, mais ou menos, 4 e pouca da manhã, resumo da ópera, com a égua na fluido, que até que ela ficou quieta, lá naquela respiração dela lá. Aquilo era embaixo de um telhado, antes a gente não conseguia ficar parado no lugar, porque ela ficava querendo se jogar. Aí tinha que ficar andando com ela. Quando ela parou e ficou quieta, foi muito mais fácil fazer a fluido. E aí, terminou a fluido 4 e pouca da manhã,
a gente resolveu soltar ela um pouco para ver como que ela ia reagir. E eu achei, depois daquela frequência respiratória que ela estava, aquelas condições lá, falei, e essa égua não vai amanhecer viva, não, ela vai amanhecer bem ruim. E aí, olha como ela amanheceu. Amanheceu, né? Isso eram 4 e pouca, foi para, sei lá, 5 e tal, antes de 6 horas da manhã. Eu olhei de dentro do carro, que eu deitei um pouco, e ela estava nesse piquete aqui, ó. Esse carro era do cara lá do centro de treinamento, então eles ficaram dentro do carro vigiando a água de perto, e o carro que a gente estava perto da onde ela estava recebendo a fluido. E aí eu só abri a porta de manhã e achei que ela fosse estar deitada, tá vendo ela lá no cantinho? Lá atrás, ó, no canto direito da cerca, estava a égua rodando em pé. Falei, opa, será que mudou alguma coisa? Vamos ver como é que essa égua tá. E aí, já com um dia claro, isso aqui não era égua. Isso aqui é só mostrando que Helena seguia dormindo de manhã, tranquilamente dentro do carro. Travesseirinho. E aí sim, pegamos o cabresto para pegar a égua. E era assim que ela estava. Lembrando aquela ordem lá que a gente avalia. Atitude. Fiquei surpresa de ver ela assim. Andando bem, sem estar deitando, sem nada, depois desse tempo todo, sem a medicação. Eu comecei a fazer o Flunixin a cada 6 horas, que é o intervalo mínimo que você pode usar, para ela não voltar a ter dor. Só que, como nem tudo são flores, ela, durante a noite, ela já tinha distendido um pouco, eu já tinha feito a tiflocentese, e aqui eu fiz de novo de manhã, porque você tirava o gás. Isso ajuda a desinchar? Ou... O ar que saiu o gás, precisa por aí, ó. Filma o estagiário ali, às vezes, Aí é caro, né? Dá um sorriso a ele. Entra não, pega a senha comigo primeiro. É muito divertido você passar o tempo com pessoas assim, pessoas lá de bem com a vida, todo mundo torcendo para o bicho ficar bem. Quando você pega uma equipe assim de um lugar, é muito bom de trabalhar e dá vontade realmente de você fazer o impossível. Eu estava vendo que aquilo não tinha muita solução na minha cabeça. Pelo que eu já vi de cólica, quadros assim não melhoram. Eu falava com um menino de lá, que eu fiquei com pena, porque ele era jovenzinho, ele, sei lá, tem 25 anos, 20 e poucos anos, o dono desse centro de treinamento, e ele ficava, não, essa égua vai melhorar. Aí eu falei, olha, eu nunca vi uma égua, um animal com essa mucosa melhorar, mas a gente se apega aos pontos positivos que a gente tem. E falando com a certeza que a égua ia melhorar, e a égua com uma atitude muito boa. A tiflocentese, como é que você faz o procedimento? Faz uma antisepsia, olha aqui, ó, no vazio mesmo, no flanco, onde tem esses cabelinhos ao contrário, vai lá, quando junta com a ponta do quadril aqui, vocês veem o meu mouse? Aí, acho que vê, né? A ponta aqui do osso do quadril, você mede aqui na reta dos cabelinhos, bate para você escutar um som timpânico, que você vai escutar que está cheio de gás. Aí você puxa um pouco de soro na seringa. É bom uma de 20, essa daí eu acho que era até de 10. Você puxa um tanto de soro do próprio frasco, bate o catéter ali, catéter 14 mesmo, e tira o êmbolo da seringa.
Quando você tira o êmbolo da seringa, normalmente ele começa a borbulhar. E aí você deixa aquilo ali até o gás acabar. Depois tira e pronto. É assim que você faz a tiflossentese, é assim que é o lugar de fazer. Lado direito, que é o seco, às vezes você consegue fazer no cólon também. Se você vê que está muito distendido do outro lado, que tem gás, você bateu. Tem barulho de gás? Pode bater do outro lado também, que vai sair gás. Isso é um paliativo. Está acumulando gás, está distendendo, está gerando dor, você consegue esvaziar um pouco. Só que se não resolve a causa, ele enche de novo, e aí você esvazia, enche, fica até não ter mais jeito. Depois, a evolução dela, ela estava muito apática. Já estava assim, ó. Helena já tinha até acordado nessa hora, participando de tudo. Olha só como é que ela já estava. A cabeça, ó a sangueira. Ela gosta de carinho, né? É, porque você é muito tela suja. Não. É assim que cria um filho. Vou guardar sua blusa ali, tá bom? Mas isso significa o quê? A égua já é apática. Isso é péssimo. Quando o animal deixa de estar alerta com dor e fica apático, você já pensa, morro abaixo. E aí, continuando. Mas, por outro lado, olha como é que estava a mucosa dela. Inacreditavelmente, cadê o halo? Depois de quase 50 litros de soro, e depois dela ficar sem o soro. Falei, gente, será que vai acontecer um milagre com essa égua? Pensei cá com meus botões, né? E aqui, ó, outra foto da mucosa. Falei, vou até tirar para não parecer enganação, vou tirar mais de ladinho. Eu até arranquei esse dente dela, que ela era muito novinha, tadinha. Ela tinha 3 anos e pouco, eu nem fez essa última muda aqui ainda. Eu arranquei esse dente dela e, tá vendo? Sem a fluido, a mucosa não estava desgraçada. Melhor do que estava, né? Então, falei, vamos seguir com o que é possível aqui. Mas a égua nada de defecar. O refluxo tinha reduzido, eu tirei até a sonda dela de madrugada. Falei, se ela começar a apresentar dor, eu passo a sonda de novo. Por quê? Começou a ter refluxo, começa a distender o estômago, ela começa a ter dor de novo. Como ela não apresentou mais, aí eu deixei sem a sonda, embora eu tenha passado a sonda nela de madrugada de novo. E, mesmo com a fluido, a mucosa começou a piorar. Ela começou a ter halo de novo, o halo endotoxêmico, e não defecava, a motilidade completamente parada, mesmo com a lidocaína, com esse tanto de fluido. E eles perguntando, pode fazer Mercepton? Eu falo, você quer fazer? Faz, não vai solucionar. E por que eu não fiz o óleo pela sonda? Por causa do refluxo. Quando você tem refluxo, não adianta dar nada, porque as coisas não estão indo para frente, elas estão voltando. Então, não faz sentido eu encher com 1 litro de óleo que não vai passar. Ele não vai andar para frente. A gente sabia. A gente sabia não, a gente sabe quando tem refluxo. E aí, com a piora da mucosa, mesmo com a fluido, ela sem defecar, distendendo, a motilidade completamente parada, eu recomendei a eutanásia, apesar da boa atitude dela. E fui embora. E esse aqui, ó, foi o momento que eu desisti dela. Que a gente soltou ela de novo. A gente fez 72 litros de soro nela, no total. E soltou ela aqui, ó. É difícil para quem não é veterinário, para quem não entende, ver uma égua assim. Olha só.
Dizer que tá pastando já é muito forte, né? Mas ela não para não, ó. Ela belisca o negócio, quer viver. Isso é bom? Uhum. A loira não melhor? Murinou mais claro. E aí você imagina o dono do centro de treinamento que quer que a égua viva a qualquer custo, vem você e fala que a égua desse jeito, o melhor é sacrificar. Ele não acredita em você. Ele acha que você pode estar enganado. E ela ficou na Fluido. Eu fui embora, porque eles não. Isso já eram quase 4 horas da tarde do sábado. A gente já estava lá há 24 horas. E ela veio a óbito mais ou menos 1 hora da manhã. Moral da história. Anotem a moral da história desse caso. A mucosa condena. Apesar dela estar com essa atitude, olha só a mucosa dela como que estava. E depois de 72 litros de soro. Olha essa mucosa. Olha querendo aparecer o halo aqui de novo. Olha aqui ficando mais pálido. Tá vendo? Ao invés de estar aquela rosinha. Então, eu sabia que ela iria evoluir negativamente. Iria sofrer. Só que eu não posso obrigar. E a atitude dela muito boa me colocou em dúvida também. Porque ela estava andando, só que logo depois ela parou de pastar e ficou parada. Aí eu falei com o dono, é a hora de sacrificar. Ele, não, vamos tentar até o fim. Até porque ela tinha atitude boa, ela estava com menos refluxo, só que ela não tinha motilidade, ela não defecava. E a mucosa era a minha referência. Quando a mucosa piorou, já era. Então, foi essa a condução toda do caso e no que você mais deve se basear. Tem coisas que vão te confundir? Sim, mas a mucosa, ela é soberana. Ela não é subjetiva. Você olhou aquilo ali, vai dar ruim. E aí, como é que você deve documentar tudo? Tira foto de tudo, grava tudo, pede para alguém que está lá fazer isso para você. Tá tendo refluxo? Ó, grava aqui para mim, para mostrar o refluxo. Ó, tá fazendo antiflossentese? Grava aqui para mim. Tá distendida? Tira a foto você. Tira a foto dela de costas, tira a foto da mucosa, para você poder fazer um relatório e mostrar o que foi feito, mostrar o que aconteceu. É diferente a pessoa quando acompanha com você o atendimento, por vídeo, por foto, vendo, e a pessoa que só sabe que o bicho morreu no final das contas. E aí, como é que você faz o relatório? Vou compartilhar aqui o meu relatório dessa visita aí. Vou esconder aqui os nomes. E vocês podem... Eu posso até compartilhar o modelo. Que agora que a live é por aqui, dá para fazer isso tudo. Ali em cima do relatório, aqui, ó, eu coloco a minha logo, coloco o meu CRMV. Aqui na direita, você coloca os dados do lugar, os dados do animal, que eu não vou mostrar aqui para não expor ninguém. Aí você vem, relatório de visita veterinária de emergência. Histórico, conta o que foi falado no histórico. Aí você vai para o atendimento. Você descreve tudo que foi feito,
coloca os vídeos. Eu aqui coloco o link do Google Fotos. Como eu já faço tudo pelo celular e ele já joga automaticamente no Google Fotos, eu só pego o link daquilo e coloco aqui. Aí o cara vai ver os mesmos vídeos que eu mostrei aqui. A gente de madrugada, andando com ela, fazendo fluido, o refluxo, a tiflossentese, tá tudo aqui. A foto da mucosa, ó, que é importante, foto da fluido, mucosa após estabilização, aí que botei início do atendimento, a água toda suada, e a mucosa após encerramento da fluidoterapia, aonde foi definido que aqui o animal vem a óbito. E aí você bota suspeita clínica, não precisa ser em termo técnico. Isso aqui não é um relatório para faculdade, não é relatório para pós-graduação. É para o cara entender o que aconteceu. Pode ser um deslocamento de alça? Pode. Pode ser uma impactação? Pode. Como é que eu vou saber? Abrindo. O cara não quis abrir. Até porque ela estava com uma barriga gigantesca. Já aconteceu uma vez de eu pegar um caso assim, de um cavalo que veio a óbito com cólica, um monte de refluxo, estava igual um balão no sol. Na hora que eu abri a pele, a alça pulou para fora, estourou. Igual uma bola de aniversário, voou bosta em mim toda. Imagino tanto que as pessoas que estavam lá riram. E eu nem liguei, né? Só que eu aprendi. Falei, ó, vida que segue, não abro mais cavalo assim, não. Se eu for abrir, eu vou esvaziar de gás primeiro, bastante, depois eu abro. E aí, por isso que eu coloquei assim, suspeita clínica, obstrução de segmento intestinal. Não precisa dar mais detalhes. E aí, vamos para a cobrança. Como é que o cara estava ciente do valor antes de me chamar? O cara estava ciente de que era cirúrgico. O cara estava ciente de tudo que foi feito e o animal veio a óbito. Então, não tem motivo nenhum, ele já esperava a cobrança. O que não pode ser é surpresa. Aí você vai ter problemas. Agora, deixa eu compartilhar aqui. O valor passa a ser só uma coisa formal. Eu mando assim, ó. Coloco uma tabela, quantidade, a descrição do que você está cobrando e o valor que você está cobrando. Quantidade 1, atendimento de emergência, entre parênteses, cólica, o valor. A quilometragem, quantos quilômetros foram, o valor. A sedação, quantos ml, o valor. Os materiais, como é que eu cobro? Eu gastei todos os meus catéteres com essa égua, eu já tinha pouco. Eu devia ter menos de 10. Só que eu gastei todos, porque ela se jogava no chão, saía da veia. Gastei todos. E aí, como é que eu cobro? Eu cobro material P, M e G. Se eu gastei pouquinha coisa, eu cobro R$50. Se eu gastei médio, gastei equipo, gastei catéter, eu não fico anotando lá cada coisa que eu gasto, porque eu não tenho essa organização. Então, eu coloco lá a cobrança média. Quanto? R$100. Se for o G, muito material, é uma ferida. Gastei algodão, atadura, um monte de troço. R$150, que é o material G. Eu já cobro assim para facilitar a minha vida. Quanto que deu o total? R$1.829. Já coloco forma de pagamento, mando o meu Pix, mandem sempre o número do Pix separado para o cara já copiar aquele código. Manda na mensagem do WhatsApp. Como é que eu mando? Mando o relatório da visita, mando esse documento aqui, tudo em PDF, e mando embaixo o Pix, só os números, para facilitar a vida do cara me pagar por Pix. Se ele quiser, quero pagar por cartão de crédito, quero pagar
por boleto. Você pode fazer? Posso. Você usa essa plataforma Asas, pega o CPF da pessoa e faz. Posso parcelar? Pode. Mas eu já mando logo o Pix, porque a maioria já prefere pagar por Pix mesmo. E aí, era isso. Eu vou deixar um link aqui para vocês avaliarem essa aula e para darem sugestão de temas. E aí, na próxima aula, que vai ser na próxima terça-feira, às 14h, a gente já vai falar de um tema sugerido por vocês. Combinado? Enquanto vocês respondem, vou mandar aqui no chat. Aqui, ó, o link aqui no chat, para vocês responderem. Eu vou tirando as dúvidas. Vocês podem mandar aqui no... ou levantar a mão para perguntar por vídeo, que essa é uma grande vantagem do Google Meet, ou vocês podem mandar aqui no chat. Só depois que responderem a avaliação da aula, por favor, tá? Isabela. Você acredita que essa melhora passageira que a égua apresentou é por conta de ruptura da alça intestinal? Não necessariamente. Porque não foi... Pode ser. Acontece quando você não tem mais a distensão. Porque está sentindo dor, e aí rompeu a alça, não tem mais aquela distensão. O que dói na víscera, o que dói na cólica, é esticar. Você apertar, torcer, o bicho se joga no chão. Se você cortar uma víscera, eles não sentem dor. Então, pode ser, mas o quadro dela não foi assim. Vinha com dor, e aí, de repente, aliviou. Não. Ela estava com dor, a gente controlou a dor. E aí ela estava com uma atitude razoável e depois foi ficando apática. Aí sim você controla a frequência cardíaca, porque a frequência cardíaca mais alta é um sinal ruim também, de que as coisas não estão boas, não estão normais. E ela estava sempre com 60 e pouco de cardíaco. Então, não importa, na verdade. A evolução dela foi de endotoxemia. O choque, ela provavelmente morreu de choque séptico de madrugada. Gustavo, no caso do uso do soro fisiológico, tem alguma cautela em relação ao Ringer e ao Ringer com lactato, quantidade ou velocidade? Nenhuma. Pode botar fluido para dentro, muita coisa. A única diferença é que tem um pH mais ácido, o que não é bom, né? Cavalos com cólica tendem a já estar em acidose metabólica. Beleza? Responderam? Gostaram do formato? Sim, que ótimo. Então, de agora para frente, o formato vai ser assim, a princípio, até a gente achar que é melhor de outra forma. E espero vocês na terça que vem, próximo tema que eu vou escolher. Vou ver as respostas e vou escolher um tema e já divulgo, vou passando tudo lá pelo grupo do Telegram. Quem não está no grupo, favor entrar, para facilitar a sua vida, para não perder nada. Beijo para vocês. Até terça que vem, se Deus quiser.